Vamos, então, à quarta parte do processo, que é a inserção dos orçamentos do projeto. Então, novamente, aqui tem um texto básico sobre como se faz esse processo, e na hora que você expande, você tem algo semelhante como o que a gente via lá na Agência Nacional de Cinema. O projeto, esse orçamento é um resumo. Então, o que a gente normalmente recomenda é que vocês façam um orçamento prévio dentro da Instrução Normativa 99, que é um espelho da 22, e ali vocês vão ter exatamente como está aqui, né? O que é desenvolvimento de projeto, o que é produção, o que é pós-produção, lembrando que desenvolvimento do projeto, muitas vezes ele pode ser unicamente um orçamento separado, por conta dos editais do FSA, que existe a possibilidade de você ter editais específicos só para desenvolvimento, que nada mais é que a produção do roteiro, né? No caso de ficção, um roteiro que você vai ter uma equipe dedicada, você vai ter pesquisa, você vai ter, por exemplo, um revisor, você vai ter uma pessoa que vai fazer a parte de script doctor e afins, tá? Isso é tudo que vai no orçamento de desenvolvimento. Aí você tem a pré-produção, que é toda a preparação para a filmagem. Na minha visão muito particular, é a parte mais importante de uma produção cinematográfica, porque é onde você pode evitar os transtornos da produção e da pós. Então, a pré, ela é de suma importância para que você tenha um projeto tranquilo pela frente. Aí você tem a produção, que é a filmagem em si, normalmente é a maior incidência de custos, e posteriormente você tem a pós-produção, que é a parte de finalização, edição, montagem, trilha sonora, os materiais todos que vocês têm que entregar, né, as cópias, enfim, formatos para as plataformas e tudo mais. E depois, ele também prevê as despesas administrativas associadas ao projeto, que entra na mesma planilha do 99, que é onde entra a equipe que vai estar na base, é onde entra serviços de advocacia, contabilidade, que é onde entram algumas taxas e etc., tá? E, por último, você vai ter encargos, tributos e taxas relativos à produção. Aqui, normalmente, é muito importante você ter a consciência que a questão de encargos refere-se única e exclusivamente a funcionários que sejam CLTs da empresa proponente, não incide em encargos de outras pessoas que não tenham a ver diretamente com contratação via CLT, tá? Isso é super importante vocês entenderem. E aqui entram também, por exemplo, taxas, tá? Quais são essas taxas? As taxas são relativas, por exemplo, algumas cidades no Brasil cobram para que você filme nessas locações, nesses espaços públicos. Algumas locações vão exigir que seja pago. Isso pode entrar nessas taxas, desde que vocês tenham, obviamente, os orçamentos para comprovar esses custos, tá? Não é nada assim do além que vai surgir, tá, gente? Tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Aí, por final, né, e vejam aqui que ele te dá um subtotal, que são os itens financiáveis, tá? Isso o fundo setorial entende como parte financiável pelo fundo setorial. Vocês já vão entender o que não é financiável pelo fundo setorial. O fundo setorial permite a taxa de gerenciamento da empresa, que tem uma limitação de 10% deste subtotal e não do total do projeto. Há uma diferença entre eles, tá? E daí você tem a taxa de agenciamento e colocação. Isso daqui é referente àquilo que eu comentei com vocês, que é o que é chamada lei do audiovisual, que é o primeiro A, porque você pode ter projetos
com duas fontes de financiamento, por exemplo. Você vai ter uma parte financiada pelo FSA, até porque o FSA tem um limite de financiamento, ele não vai financiar 100% de um projeto, dependendo do valor total do projeto, ele tem um valor específico, às vezes por conta da linha, às vezes por conta do tamanho da sua empresa, e às vezes por conta do próprio valor que está alocado para as linhas, para cada uma das chamadas da FSA. Então, isso é importante vocês verem antes de inserir o sistema, para vocês entenderem aquilo que vai ser do teu projeto via FSA e aquilo que vai ser do teu projeto via, por exemplo, primeiro A, ou um investimento via lei estadual de cultura ou via municipal de cultura, tá? Isso é super importante vocês entenderem. Eu costumo chamar isso de colcha de retalhos. Vocês podem ter várias fontes de financiamento, mas vocês têm que ter consciência do que cada fonte representa e quais os itens cada fonte irá pagar. Vocês não podem ter, por exemplo, duplicidade de item em fundos diferentes de investimento. Então, vamos supor, se o editor vai ser pago pelo FSA, este editor não vai poder aparecer, por exemplo, no primeiro A. O primeiro A vai pagar outros itens do teu investimento que não seja o editor, porque você já está alocando esse valor para o FSA. Então, aqui, além da taxa de gerenciamento, ele pede para você incluir a taxa de agenciamento e colocação, e atualmente a comercialização é fora disso, tá? Porque ela não é considerada quando você está fazendo projetos de desenvolvimento e produção ou complementação de recurso, tá? Existe um edital específico de comercialização do fundo setorial, que daí, inclusive, o orçamento aqui é diferente, tá bom? Mas esse aqui é para quem vai fazer produção. Então, é isso, vocês vão fazer um orçamento em grande item, e, novamente, assim que o orçamento tiver ok, alterado, você vai para o próximo item, que é plano de financiamento. O plano de financiamento, que é a parte 5, ele já entra dentro dessa questão que eu venho explicando para vocês, que são as outras fontes. O próprio Fundo Setorial reconhece isso. Então, por exemplo, lembram aquilo que eu expliquei lá na página da Ancine, que a página da Ancine coloca artigo 1º, artigo 1º A, artigo 3º, artigo 3º A. Então, é esse tipo de situação que a gente vê com a chamada distribuição de orçamentos, o plano de financiamento. E aqui, ó, tem até uma explicação, tá vendo? Ó, que eles colocam aqui como é que funciona. Então, por exemplo, vocês têm lá do primeiro A um patrocínio, que está entrando via Telecine, por exemplo, que eles citam como exemplo, mais um valor que tem a captar, né? Que você vai captar de recursos extras. Aí você tem no artigo 3º a participação da Fox, né? Que atualmente faz parte do grupo Disney do Brasil. Então, a Fox, ela pode, até 3 milhões, ela pode investir em um produto audiovisual no Brasil. Por produto, ela tem essa limitação e, obviamente, ela tem o limite de quanto ela vai ter disponível em relação ao imposto que ela vai recolher do que ela está enviando para o exterior. Então, dentro aqui entram esses valores, entra exatamente aqui. Quando você tem o artigo 3º A, que é o caso aqui, ele está citando o exemplo do Telecine, o Telecine já coloca qual é o valor. Atenção, vocês têm que ter a comprovação de que esse dinheiro efetivamente vai entrar. Então, às vezes, existe uma questão que a Fox só vai assinar se você tiver o aval do FSA ou o aval do primeiro A, e assim sucessivamente. Então, por isso você coloca a informação, contrato a ser assinado, mas você tem a carta de intenção pela opção da Fox para esse valor de investimento. E daí você tem aqui, por exemplo, como é o caso do valor total do projeto, recursos próprios, né? Que entram a contrapartida obrigatória dos 5% por parte do que tem no primeiro A. Então, aqui está elencado os 352.500, por exemplo, que é o valor. E, por exemplo, aqui eles têm as duas chamadas FSA, que é a complementação do recurso para a produção total. Então, aqui eles colocam
qual é o valor que está sendo solicitado nesta chamada específica, porque veja que essa chamada é de 2015 e o SWOT é de 2015, e daí na chamada de 2016 está sendo solicitado mais 2.446.579,73 para fechar os 7.050.000 de orçamento do filme, ok? Então, aqui você cita também, nessa estrutura de plano, toda a tua composição de investimentos e patrocínios contratados, com os valores, tá? Veja aqui que ele é um espelho do que está aqui. Vocês não vão sair inventando informações, ok? Daí eles colocam aqui o valor total de itens financiáveis é de 7 milhões, o orçamento total do projeto é de 7.050.000, total de investimentos captados, enfim, 1 milhão e lá vai pedrada, saldo total do orçamento a captar, 5 milhões e alguma coisa, e o valor solicitado ao FSA, você preenche todos esses dados, a somatória tem que bater, tá? Ou seja, esse valor aqui só aparece depois de preenchido esses valores, ok? E daí vocês dão em enviar e novamente vai aparecer projeto alterado com sucesso, e daí vamos para as próximas fases.